Vamos voltar então. Eu dei uma pausa para o vídeo não ficar muito longo, tá? Só terminar de falar de citologia, a gente já interpreta os exames. A celularidade desse líquor, lembra que o normal é muito baixa, mas também vai variar de acordo com a afecção. Se for uma doença metabólica, vai alterar muito pouco, tá? A celularidade. E em comparação, se for uma doença inflamatória, infecciosa ou traumática, são as que mais vão ter celularidade nesse líquor, tá bom? E aí a gente, além de fazer uma contagem total, que a gente conversou que vai ser na câmara de Neubauer, a gente precisa saber quais tipos de células estão ali. E daí para isso, como geralmente é um fluido muito pouco celular, com muito pouca célula, a gente precisa fazer uma centrifugação especial, tá? Então, primeiro, sempre fazer o diferencial, não só o total, porque só o total não traz muita informação, gente. Pode ter muita célula de um tipo e aí ser por exemplo, tem muitas células mononucleares e aí ser uma sinomose, ou pode ter muito neutrófilo e aí ser uma infecção bacteriana. São coisas totalmente diferentes. Só o aumento, pelo tamanho do aumento, por mais que a gente tenha falado que varia, não é o único parâmetro que a gente vai conseguir usar para diferenciar uma coisa da outra, tá? Então, isso aqui são linhas gerais, a gente não consegue só olhar para o total de células e dizer o que é, tá bom? Então, a gente precisa saber quais células são, mas tem muito pouca célula. Como que eu faço? Só um esfregaço normal não seria possível. Só olhar, que nem na urina, que a gente centrifuga, pega, né, o sedimento e olha lá com lamínula, não seria possível. Então, a gente precisa fazer a centrifugação numa citocentrífuga. Uma citocentrífuga é uma centrífuga de células. Então, como que ela funciona? Ela tem um pocinho aqui de plástico, eu coloco o líquor aqui dentro do pocinho. E aí coloco esses feltros encaixados nesse outro lado aqui, ó. Esses dois feltros e minha lâmina aqui na frente desses feltros. O que vai acontecer? A parte líquida o feltro vai sugar e a parte celular, por centrifugação, vai ficando sempre aqui no meio, ó. Tudo que tiver de célula. Pela força centrífuga, ela vai ficando, se concentrando sempre nesse pontinho aqui. E é aqui, na minha célula, na minha lâmina, que vão se concentrar todas as células. Genial, não é? Então, a gente monta, põe os feltros e a lâmina e monta aqui na citocentrífuga, inclusive ela tem temperatura controlada e tudo mais, para que as células que estão ali dentro permaneçam viáveis, permaneçam com a sua estrutura ótima, né? E aí a gente fecha a centrifuga e tem aí uma citocentrifugação. A gente precisa dela quando a gente estiver fazendo exame de líquor. É uma centrifugação muito mais delicada, tá, gente? E ela tem esse intuito de concentrar todas as células que estão ali presentes, tá? Porque pensa, às vezes a gente tem muito pouco líquor, né? Ou mesmo que a gente tenha mais, às vezes a gente tem pouquíssimas células. Se a gente só fizer um esfregaço, não vai ser possível fazer um diferencial, olhar um número suficiente para dar um diferencial. E aí, depois que a gente corar e olhar no microscópio, a gente vai ver quais células que estão ali presentes, tá? Quais os leucócitos, ou se tem ou não hemácias, e a gente vai dizer qual é a célula predominante, é isso que vai importar mais, tá? No animal saudável, lembra que ele tem muito pouca célula, de 5 a 8 por microlitro. E no animal saudável, a predominante são linfócitos maduros, tá? E também monócitos, que nem essa imagem mostra, linfócitos maduros e monócitos. Isso é o que a gente espera encontrar no animal saudável, células mononucleares, lembra? Com o núcleo, com um único formato, sem segmentação, ou linfócitos ou monócitos. Quando a contagem celular começa a se elevar, aí a gente precisa saber quais tipos de células que estão ali presentes. E quando tiver aumento dessa contagem celular, a gente já viu que vai chamar isso de pleocitose. Então, pleocitose é o aumento da contagem total de células no líquor, tá? A gente já viu isso. Ela pode ser uma pleocitose linfocítica, se for o linfócito que predominar.
Ela pode ser uma pleocitose, por exemplo, neutrofílica, se for o neutrófilo que predominar. A gente pode usar essas nomenclaturas também, é muito intuitivo da gente entender o que é que ela quer dizer, tá? Uma pleocitose linfocítica tem um aumento de células no líquor e a célula predominante é o linfócito. A gente já vai ver quais os significados, tá bom? Não se preocupem muito ainda com isso. Assim como eu falei, também pode ser uma pleocitose neutrofílica. Agora a gente vai ver uma por uma das possibilidades de alteração. Para quê? Para a gente conseguir chegar num diagnóstico. O único objetivo nosso é esse. E no fim das contas, a gente vai precisar diferenciar, se tiver hemácias ali presentes, né? Uma contaminação de uma hemorragia pré-existente. Bato de novo nessa tecla, porque é comum de acontecer uma contaminação na hora da coleta por sangue e a gente precisa interpretar isso. Então, se for uma contaminação, eu peguei um vasinho e veio sangue, a gente sabe que a hemácia vai estar íntegra, depois que eu centrifugar, forma um botãozinho de hemácias íntegras no fundo, lá do líquor. Eu vou ver plaquetas, tá? Esse sobrenadante vai estar límpido, vai estar claro. Ou então, se uma hemorragia estiver acontecendo, não for erro de coleta, mas uma hemorragia estiver acontecendo ali há poucas horas, isso também vai ser verdade. Agora, se é uma hemorragia mais antiga, tá, de um trauma, de um animal atropelado já há mais de 24 horas, algumas literaturas falam ali mais de 48, a gente já vai ver lise de hemácias. Eu posso ter um líquor mais acastanhado, mais alaranjado, tá? Depois que eu centrifugo, o sobrenadante continua vermelho, ele não muda, tá? E eu posso ver a eritrofagocitose, leucócitos fagocitando essas hemácias, porque teve tempo para isso, né? Se for aqui uma hemorragia recente, contaminação, por exemplo, não vai ter tido tempo dessa fagocitose acontecer, desse leucócito ter hemosiderina dentro dele. Então, agora vamos falar de todas as possibilidades para além das hemácias, falar dos leucócitos. Se eu encontrar um montão de neutrófilo no meu líquor, a primeira coisa que eu tenho que pensar, eu deixei aqui todas as possibilidades que a literatura diz, mas se eu tivesse que resumir tudo isso em uma palavra, eu ia resumir, em uma palavra não, em duas, né? Eu ia resumir em processos inflamatórios / infecciosos. Porque assim, gente, eu até posso ter neutrófilo no líquor, mas em quantidades muito pequenas, menor do que 25% do total de células presentes ali. Então, se eu tenho um montão de neutrófilo, eu penso em inflamação, vou pensar em infecção. Se tiver um montão de linfócitos presentes no líquor, lembrem que ela já é a célula predominante. Então, se eu tiver só de 5 a 8 por microlitro, não quer dizer nada, o animal está saudável. Agora, imagina comigo, se o normal é de 5 a 8, eu tenho 200 por microlitro e a maioria é linfócito, aí sim, caracterizou uma alteração, é uma pleocitose linfocítica. Não é a única causa, vocês vão encontrar outras na literatura, mas qual é a principal causa? Encefalite viral. Associem com a presença de vírus causando ali uma inflamação do sistema nervoso central. Encefalite, né, termina em ite, é uma inflamação sim, mas é causada por um vírus. Quando a gente fala de processos inflamatórios causando aumento de neutrófilo, eu estou querendo dizer principalmente de bactérias, não exclusivamente, mas principalmente, tá? Vocês vão achar na literatura várias outras causas, mas principalmente em bactérias. Linfócitos, encefalites por vírus virais, por exemplo, o vírus da sinomose, tá bom? E se encontrar um montão de macrófagos? Eles podem estar presentes no líquor, lembra? Porque são uma célula mononuclear, então eu vou encontrar linfócitos, posso encontrar um outro monócito no líquor saudável, mas se ela tiver em maior número, pode ser um processo mais degenerativo, uma inflamação mais crônica. Ou esses macrófagos podem estar ali presentes fazendo alguma fagocitose ou de hemácias que estavam ali. Então pensem nisso, tá? Algo mais crônico, inflamações mais crônicas ou fagocitoses. É muito raro encontrar eosinófilo e basófilo, tá, gente? Muito raro mesmo. Mas se vocês encontrarem, pensem em causas parasitárias. E se vocês estiverem pensando aqui comigo,
todos esses raciocínios que a gente fez até agora, né, de associar neutrófilos com inflamação e infecção, linfócitos com vírus, eosinófilos com parasitas, monócitos com algo crônico, com fagocitose. Isso tudo é o raciocínio que a gente fez na nossa disciplina inteira, então isso não foge muito, tá? É raro encontrar micro-organismos, mas eu posso encontrar bactérias caso tenha uma infecção, sim. Agora, outros micro-organismos já é mais raro de encontrar. Existem alguns relatos, mas não é comum. E aí, para diferenciar inflamação de infecção, a gente vai fazer o seguinte. Se eu tiver um montão de neutrófilo e proteína, eu consigo fechar numa inflamação. Tá? Mas para eu fechar numa infecção, para dizer que tem bactéria, eu vou ter que ter outras alterações presentes. Por exemplo, neutrófilos degenerados, tá? Porque fagocitose de bactérias pode causar ali liberação de toxinas, destruição do núcleo e aí o neutrófilo fica degenerado. E outra coisa que eu vou encontrar se eu tiver uma infecção é a glicose baixa, porque lembram que a bactéria consome glicose? Então, eu encontrei um montão de neutrófilo e um montão de proteína, é uma inflamação. Pode ser uma infecção bacteriana? Pode, desde que eu tenha glicose baixa e desde que eu tenha aí, na maioria das vezes, neutrófilos degenerados. Os quadros virais, a gente já falou que a grande chance de encontrar uma pleocitose linfocítica, tá? Então, vai ter um aumento de células mononucleares, principalmente de linfócitos. E aqui tem aumento de proteína sim, mas a glicose está normal, ela está presente, não tem consumo de glicose, tá? Pelo vírus, assim como tem com a bactéria. Nos casos de neoplasia, pessoal, raramente vocês vão achar células neoplásicas. Não é comum que elas esfoliem, que vocês encontrem células neoplásicas. Mas o padrão que a gente encontra no líquor para neoplasias é um montão de proteína sem aumento de leucócitos. Então, eu vou ter um monte de proteína, que é o que a gente espera nos quadros de alteração, inclusive acompanha todos os quadros de pleocitose, mas daí na neoplasia não aumenta leucócito, só aumenta proteína. Em algumas literaturas chamam isso de dissociação albumino-citológica. Então, dissociação é quando fica algo diferente, né? E o que está diferente? Tem um montão de proteína, albumina não é uma proteína, então tem um montão de albumina com muita pouca célula, tá? Então, uma dissociação entre a albumina e a célula. Então, uma dissociação entre a quantidade de proteína e a quantidade de leucócitos presentes. Toda vez que tiver LCR, gente, é a abreviação para líquido cefalorraquidiano, é um outro nome do líquor, tá? Então, a gente pode chamar o líquor ou pode chamar de líquido cefalorraquidiano. Nas doenças do disco intervertebral, hérnias de disco, tá? Ou alguns quadros degenerativos, às vezes eu nem encontro alteração nenhuma em líquor. Então não é um bom exame se essa for a sua suspeita, tá bom? E se for um trauma com hemorragia, daí sim, né? Bastante alteração. Eu vou encontrar um montão de sangue, a proteína vai estar alta, então um montão de hemácia, vai mudar a cor. Então, se for um trauma com mais de 24/48 horas, vai mudar a cor para uma xantocromia. Lembra aquele líquor amarelo barra laranja? Líquor xantocrômico. Agora, se for uma hemorragia mais recente, foi atropelado, eu coletei o líquor 3 horas depois. Então, vai ter um montão de hemácias íntegras e o líquor vai estar mais para avermelhado, tá? Um vermelho vivo. Posso fazer outros exames do líquor. Lembra do exemplo do PCR para sinomose? Para ver se o vírus está lá presente? Posso fazer. É muito mais sensível do que fazer um PCR do sangue total. Tá? Muito mais sensível do que fazer um PCR de urina, quando o animal já tem sinal neurológico. Mas tem outras doenças que causam alterações neurológicas também, que eu posso fazer o PCR. Por exemplo, toxoplasma, neóspora, própria Ehrlichia pode causar quadros neurológicos, FIV-FeLV em gatos,
E aí, se tiver bactéria ou se tiver uma encefalite fúngica, eu posso fazer cultura. Assim como a gente manda a cultura de urina, cultura de sangue, tá? Para o laboratório, eu posso mandar do líquor também. É claro, gente, o líquor não vai ser o único exame pedido para o animal. A gente vai pedir antes muitos outros exames de triagem, para daí a gente pedir o líquor. Então, a gente nunca vai avaliar o líquor sozinho. Às vezes a gente avalia sim para questão de exercício, para questão de aula, aprendizado, né? Mas na prática não é o que acontece. Ele é só mais uma informação. Então vamos resumir tudo que a gente viu? O líquor pode parecer algo um pouco complexo, é porque é um pouco diferente, né, do que a gente vê na rotina, ele não é tão triagem, vocês viram que a gente tem uns poréns que a gente precisa considerar. O primeiro deles é que eu tenho muito pouco tempo entre coletar e avaliar e analisar. Então, não são todos os laboratórios que fazem, porque precisa de uma centrífuga específica, um profissional capacitado. Então, pode ser que não seja tão fácil de encontrar um laboratório que faça na cidade, por exemplo. Tá? E outra, o animal precisa de anestesia. Então, às vezes, o animal não está bem para ser anestesiado. Então, também seria um outro impedimento. A gente não pode arriscar com o animal se movendo uma coleta de líquor. E aí, vamos resumir, né? O que a gente viu até agora. O que é o objetivo desse exame? Responder qual é o tipo de alteração presente ali, tá? Esse é o objetivo. Então, a gente vai avaliar para descobrir o que está causando aquele quadro neurológico. Se for viral, eu espero um aumento de células, que a gente chama de pleocitose, um aumento de leucócitos, principalmente de linfócitos, então uma pleocitose linfocítica, junto com aumento de proteína. Vai alterar a glicose? Normal é que ela esteja presente, não altera, ela continua presente. Se for um trauma, um quadro hemorrágico, e essa hemorragia já está ali faz tempo, mais de 24 horas, o que eu espero do meu líquor? Um líquor com uma cor mais xantocrômica. Eu espero um líquor que depois que eu centrifugo, ele continua ali xantocrômico, tá? Não muda muita coisa. Eu espero um líquor, quando eu olho na citologia, uma presença de eritrofagocitose, então ali os macrófagos fagocitando hemácias lisadas, né? Por isso que essa cor fica mais xantocrômica. Eu espero encontrar hemosiderina dentro de leucócitos, porque hemácia contém ferro. E aí eu espero encontrar um montão de hemácias também, um montão de proteína. Tá? Se for uma hemorragia que eu causei, peguei algum vasinho ali na hora da coleta, aí já não. Aí eu tenho um botão de hemácias e um sobrenadante bem límpido depois da centrifugação, não vai ter eritrofagocitose, não tem hemosiderina, não tem nada disso, embora tenha hemácias, mas hemácias íntegras na hora da citologia. Se for uma neoplasia, a gente viu que o líquor não altera muita coisa, lembram? Não altera muita coisa. O que vai acontecer? Vai acontecer que geralmente não tem aumento de células, mas tem muito aumento de proteína. E aí a literatura chama isso de dissociação albuminocitológica, ou seja, muita proteína para pouca célula. Nos casos de inflamação, eu vou ter um montão de neutrófilo com aumento de proteína, lembram? E nos quadros de infecção, além do aumento de neutrófilo, eu vou ter diminuição da glicose, então eu vou ter um monte de bactérias consumindo a glicose e vou ter neutrófilos degenerados por conta dessas bactérias fagocitadas. Tá joia? Então, resumindo, é isso que a gente precisa saber de líquor, tá? Não entrei em muitos detalhes quando a gente começa a ler na literatura, são detalhes um pouco complexos, mas assim, se a gente for traduzir para o que é mais palpável, se for resumir o que é principal, o principal é isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer alguns exercícios para treinar, porque trazendo para a prática é que a gente realmente aprende. Mas mesmo assim, obrigada por enquanto.